Olá, bem-vindo a mais um comentário, mais uma reflexão sobre um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, promovido pela equipe espiritual do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Hoje nós temos o capítulo 16 para a nossa reflexão, cujo tema é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Para iniciarmos a nossa reflexão, convido você a mergulhar por alguns instantes em clima de prece, a fim de melhor nos conectarmos com a espiritualidade superior. É dessa forma que elevamos o nosso espírito imortal acima das situações do dia a dia, lembrando que somos uma centelha que recebeu a oportunidade da consciência de presente do Pai de amor e de misericórdia. A esse Pai nós agradecemos por essa oportunidade e pedimos alegremente que nos inspire e que nos mantenha conectados aos nossos benfeitores, a fim de mergulharmos numa reflexão positiva que nos auxiliará para os nossos próximos dias. Graças a Deus. Bem, iniciamos esse capítulo com a leitura de Jesus em alguns dos nossos evangelistas. Em primeiro lugar, Lucas 16:13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Essa é a primeira leitura que abre o capítulo 16. Vejamos a atualidade da advertência de Jesus há 2 milênios atrás. Depois nós vamos para Lucas novamente, 12, 13 a 21. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. E a resposta de Jesus é a seguinte: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: presta atenção nessa resposta. Tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Gente, é de uma clareza meridiana. 2 milênios atrás, e ele nos dizendo que nós não ficássemos fascinados pelas coisas do mundo, porque nós não dependemos dessas coisas para a nossa real essência, que é de origem espiritual. Continua Lucas. Disse-lhes a seguir essa parábola: havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo, assim: que hei de fazer? Pois já não tenho lugar onde possa guardar tudo o que vou colher. Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Essa noite mesmo tomar-te-ão a alma, para que será tudo o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio
e que não é rico diante de Deus. Como eu disse, isso está em Lucas 12, 13 a 21. Então, existem outras indicações de Jesus em outros evangelistas, mas só com essas duas citações de Lucas, nós já temos material para a nossa reflexão, que gira em torno de dois comentários do Evangelho, nos itens de 8 a 11, mais especificamente Pascal, numa psicografia em Genebra, de 1860, ele intitula essa mensagem de A Verdadeira Propriedade, que, aliás, é um dos temas da nossa reflexão de hoje. E ele diz assim: o homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo. Veja esta afirmativa do espírito Pascal. Aquilo que é posse definitiva, segura, é aquilo que eu posso levar daqui, deste plano, deste planeta. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na Terra. Mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. Que sensatez, que afirmativa mais clareadora que deveria ser para a nossa atitude, para a nossa escolha, para o estabelecimento de prioridades. Aquilo que encontramos aqui e que deixamos, nós somos usufrutuários. Só está conosco por empréstimo na realidade de Deus, o grande Criador de tudo, enquanto aqui permanecemos. Mas ao retornar de onde viemos, do nosso verdadeiro lar, na dimensão espiritual, deixamos tudo aqui. Em seguida, ele diz assim: então, o que é que nós possuímos de fato? O espírito Pascal. E a resposta dele eu até marquei porque, embora seja textual, vale muito a pena. Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma. Isso é o que nós possuímos. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. E aqui nós podemos somar as amizades que conquistamos. Eis o que ele traz e leva consigo. O que ninguém tem o poder de tirar-lhe e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Então, com relação a essa dimensão outra que nós chamamos de outro mundo, que na verdade é o mundo real, aqui é o transitório, há uma outra sugestão de imaginarmos, por exemplo, a nossa experiência aqui no planeta, de quando vamos visitar um outro hemisfério. Nós moramos no hemisfério sul e nós vamos visitar um país no hemisfério norte, onde as estações do tempo são rebatidas, onde o clima é muito diferente e os hábitos podem ser bastante diferentes. Então, qual que é o nosso cuidado? Saber o que é que nós vamos precisar quando formos nessa viagem. Seja o objetivo que for, de diversão, de compromisso profissional, mas nós temos o cuidado de sondar o que é que precisamos levar, o que é que nos vai ser útil lá. Então, se vamos para um momento de inverno rigoroso, o inverno no hemisfério norte é muito mais rigoroso do que o nosso. Eles têm neve e temperaturas abaixo de zero muito pronunciadas, diferente daqui. Então você vai lá se municiar de recursos, de roupas, de equipamento que possam te promover.
Você vai estudar a língua, você vai estudar a moeda, para que você, chegando lá, tenha como se relacionar. Agora, isso nós aprendemos a fazer aqui, enquanto estamos encarnados. Mas é fácil transpor essa situação quando nós pensamos na nossa transitoriedade, porque é isso que fala o nosso capítulo 16, o convite para a nossa reflexão dessa semana. Nós não conseguimos atender a duas situações: a nossa essência espiritual e a nossa versão material transitória, que dura 100 anos no máximo, aqui na Terra. Se nós tentarmos atender aos dois, nós teremos sérios problemas. Mas se nós conseguirmos, num equilíbrio, vencer as nossas necessidades materiais enquanto estamos encarnados, precisamos nos manter, nos sustentar, nos nutrir, trabalhar, pagar conta, é comum. Mas isso não pode, não deve ser a nossa prioridade. A nossa prioridade deve ser a de armazenar recursos que eu possa levar para a minha vida definitiva, que é a vida espiritual. Então, viver a transitoriedade da matéria com esta certeza de que somos, em essência, espíritos imortais. E não nos confundir. Há uma leitura, uma reflexão do Richard Simonetti que fala a respeito das irmãs de Lázaro. Nós sabemos pelos historiadores que Jesus, nas suas andanças pela região onde ele reencarnou para nos trazer a Boa Nova, ele com muita frequência parava na cidade de Betânia, na casa onde residiam os 3 irmãos, Lázaro, Maria e Marta. Eram corações queridos do Mestre. Ali ele se refazia. E numa dessas situações, é já de conhecimento de todos os cristãos, que à chegada de Jesus, as 2 irmãs corriam para desempenhar tarefas. Marta desempenhava a tarefa doméstica, corria a servir, a preparar refeição, e Maria corria para ficar disponível a Jesus, para ouvir os comentários que ele fizesse, na certeza de que ali ela estaria alimentando a sua alma. Mas eis que Marta sente-se incomodada, porque apesar dela fazer a parte doméstica, material, ela pede ajuda a Jesus e diz a ele: o senhor acha certo que minha irmã não me ajude, que me deixe sozinha no trabalho? E aí Jesus dá uma resposta muito interessante, porque ele diz que realmente existia o trabalho, mas que Maria tinha escolhido a parte mais importante. Na nossa reflexão, Jesus não estaria ali disponível o tempo todo. Jesus, o nosso Cristo planetário, governador do nosso planeta, era uma oportunidade ímpar poder beber da sua atmosfera, das suas reflexões, das suas respostas, de tudo o que fosse possível. Era uma oportunidade muito importante. E Marta, preocupada com o zelo, ela era uma pessoa boa, responsável, muito trabalhadora. As mulheres da época de Jesus sustentavam com o próprio esforço toda a atividade do lar, de nutrição, de sustentação da saúde, do lar, da limpeza, de tudo. E ela trabalhava muito. Então não podemos criticar Marta, mas a resposta do Mestre nos leva a refletir.
nós não podemos ser nenhuma das duas irmãs integralmente. Porque Maria era uma pessoa boa também, mas acreditamos que ela fosse mais sonhadora, menos contato com a realidade, mais ligada à dimensão espiritual. Então, nós precisamos ter um aspecto de cada uma. Precisamos combinar, harmonizar dentro de nós as duas visões, sem perder ou dar ênfase para nenhuma das duas. Mas saber tirar proveito das oportunidades que a vida nos dá para conquistarmos valores que alimentem a nossa alma, sem deixar de atender às necessidades da carne, da matéria, que não espera. Então, hoje nós já conseguimos desejar, compor uma atitude que possa ter o equilíbrio bem temperado no momento certo e no momento adequado. Porque o convite da reflexão do capítulo 16 é para que nós nos definamos ao longo desses últimos séculos, desde que Jesus nos pede para priorizar o aspecto material, o aspecto espiritual, nós temos priorizado o aspecto material, dando uma aparência de que atendemos ao convite do Mestre. De aparência, nós temos vivido até hoje. Mas estamos no momento de transição, o nosso planeta está transformando-se a largos passos. Nós já temos aí flashes muito nítidos e claros de um mundo de regeneração, enquanto ainda observamos com tristeza, com pesar, com preocupação, as demonstrações muito claras, muito explícitas de rebeldia diante do convite, de persistência na teimosia de afrontar a grande lei do amor universal. É muito triste, mas é um momento de definição onde cada um de nós deverá se posicionar e decidir. Então não se pode servir a dois senhores, porque ou você vai atender um e magoar o outro, e não vai dar certo. Então hoje o nosso grande convite é para refletirmos sobre as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, e de como é que nós temos lidado com as nossas responsabilidades materiais e espirituais. Será que nós estamos garantindo a nossa nutrição espiritual? Será que nós temos promovido momentos de reflexão, de leitura, de silêncio interior, de serviço desinteressado ao próximo, de nos submeter a situações difíceis, mas que vão trazer benefício às pessoas que nos cercam? Ou só temos tido uma atitude infantil, egoísta, de só fazer o que a gente gosta e de só ter momentos agradáveis? Nós ainda não estamos nessa fase, nesse patamar evolutivo de só termos prazer no que fazemos. Ainda precisamos aprender a ter prazer em ser úteis. Ainda precisamos aprender a ter prazer em atender, em renunciar, em ver a alegria e o bem-estar no rosto daqueles que nós podemos servir, que às vezes nem sabem que estão sendo servidos, que não torcem para o mesmo time que nós, que não compartilham das mesmas ideias religiosas que nós, que não falam a nossa língua, mas que nós, se pudermos auxiliar, vamos impulsionar a nossa alma no sentido de nos tornar uma pequena engrenagem na grande e maravilhosa ordem de amor e de serviço ao próximo promovida por Deus.
e regida por Jesus, o nosso Mestre. Então, este é o convite da nossa reflexão do capítulo 16. Servir a Deus e não nos submeter ao domínio, à tirania das paixões materiais. Nós já somos capazes de superá-las com o objetivo de conquistar resultados que dizem muito alto ao nosso espírito de origem e de essência espiritual eterna, imortal. Muita paz a todos.